Boa noite, a paz, vocês estão bem? Amém. Romanos 5, 3, 4 diz assim: mas também nos gloriamos nas tribulações, porque sabemos que a tribulação produz perseverança. A perseverança, um caráter aprovado, e o caráter aprovado, esperança. Ou seja, você não fica apenas num estágio. Um estágio passa para outro e outro e outro. Quando eu me converti e li esse versículo, eu não fazia a menor ideia do que ele significava, mas eu disse: Senhor, eu quero viver isso aqui. E hoje você vai entender. Valentina faz ginástica olímpica já há algum tempo. E se você olhar para todo lugar que ela está dando estrelinha para lá, para cá, pulando para lá e para cá o tempo todo. Você quer ver o olho brilhar, ela fala assim: filha, dá um rodante. Não sei explicar para você o que é rodante, é um negócio que roda. É uma estrelinha que para na metade, vamos dizer assim. E ela fica toda orgulhosa. E o que mais legal de tudo isso é que esse desenvolvimento dela, dia após dia, é algo extraordinário. Por quê? Porque em 2019, a Valentina foi diagnosticada com cinetose, chamada como a doença do movimento. É como se fosse uma labirintite infantil. Então toda vez que ela ia a um aniversário, ela estava em algum parque, e ela brincava no pula-pula, qualquer movimento mais agitado, brinquedo, ela tinha muita tontura. Ela ficava enjoada. A gente ficou preocupado no começo, mas quando nós fomos ao médico e ele disse sobre a cinetose, ele falou algo que a gente se surpreendeu. Porque quando ele disse que era um problema por causa dos movimentos de brincadeiras e tudo mais, e que algumas crianças tinham isso, nós dissemos assim: então ela vai ter que parar de brincar? Ela não pode mais ir no pula-pula? Valentina tinha uns 4, 5 anos. E ele disse: pelo contrário, ela não deve parar de fazer movimentos. Ela precisa fazer movimentos agitados até criar resistência. E ele disse: ela precisa sentir os efeitos até se tornar resistentes a ele. Uau, que espiritual! O que tem te limitado que você chegou hoje aqui, ou essa semana você pensou em parar, porque você olhou para você e você disse: eu não posso, eu não consigo, eu vou parar. Você veio à igreja para adorar o Senhor, mas o Senhor já quer dizer para você: você não pode parar. Você precisa continuar em movimento, porque enquanto você está em movimento, você está criando resistência, e quanto mais resistência, mais forte você vai ficar. É meio contraditório. Você tem que continuar sentindo os sintomas para você criar resistência. É a mesma coisa do músculo na academia. Quando você começa a fazer academia, dói tudo. Você lembra que você tem músculo, né? E aí você anda tudo assim, né? Vai passando um tempo, vai o quê? Doendo menos, vai ficando mais flexível o corpo vai criando resistência até ficar forte. É assim em relação à fé. Tem situações na nossa vida que vêm e a gente tem essa sensação de perder o equilíbrio, de não dar conta, de que as coisas estão saindo fora do controle. Sintomas: dói renunciar, dói ter que dar o primeiro passo, dói ter que agir sem ver, ter que obedecer e dizer assim: Deus está mandando eu fazer, como que eu vou fazer? Dói além dos limites, mas você precisa continuar. Em nenhum momento a Valentina poderia parar se ela quisesse realizar o sonho dela, que é fazer ginástica olímpica. O apóstolo Paulo tinha um espinho na carne. A Bíblia diz que ele orou pedindo para Deus tirar esse espinho, mas a resposta de Deus para ele foi: o meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. E o que ele nos ensina? A combater o bom combate em movimento. Em nenhum momento você lê a Bíblia dizendo que ele quis parar porque ele tinha um espinho na carne. Ele andou,
andou e cumpriu o propósito dele, mesmo com o espinho. Mesmo sentindo os sintomas, certamente ele já tinha criado resistência contra isso. Esses dias eu estava conversando com o pastor. A pandemia para mim foi difícil, assim como para você. E esses dias eu falei assim, olha, tem uma frase, né, que resume o que eu vivi na pandemia dentro da minha casa. É: a minha graça te basta. Foi muito difícil. Com um bebê recém-nascido, uma filha aprendendo a escrever, primeiro ano, o pastor correndo com a igreja, a gente sem parente nenhum, sem ninguém para poder ajudar. E o Davi não dormia. O Davi ficou durante 1 ano acordando 15 vezes por noite. E a Valentina orava comigo, ela via quando eu ia fazer ele dormir, quando para mim seria a última mamada, até dar 1 hora, 2 horas o Davi ia acordar de novo. E ela orava e ela dizia: Deus, por favor, faz o Davi dormir só hoje, a mamãe está muito cansada. E no outro dia ela vinha correndo para ver se o Davi tinha dormido. E eu falava: não, filha, ele acordou. Aí no outro dia ela falou assim: vou orar com mais fé. Ela orava. No 3º dia ela orou, e aí quando ela chegou no quarto, eu falei: filha, o Davi acordou. Ela começou a chorar. E ela disse: mamãe, Deus não está me ouvindo. Por que eu estou pedindo com tanta fé, mamãe? Com tanta fé. Por que o papai do céu não faz o Davi dormir para você poder descansar? E eu falei para ela: filha, não é porque Deus não fez que Ele não continua sendo bom. Ele está nos ensinando a confiar nele. Ele está cuidando de mim, de você. Ele está cuidando do Davi. E vai passar. Tudo vai passar. Não é porque ele nem sempre faz aquilo que a gente pede. Eu já ensinei ela com 6 anos isso. Que nem tudo que ela pedir para Deus ele vai realizar. E que quando ele disser não, é porque ele quer nos ensinar a confiar e a depender. Certamente tudo isso me tornou mais resistente. A cada noite, a cada dia, a cada sintoma de insônia, eu me tornava mais resistente. E a pastora Josi me lembrou, agora no culto das 5 horas, quando eu desci, ela disse: pastora, virou uma chave na sua vida, na pandemia. Porque quando você voltou aqui, você já não era a mesma, você já pregava diferente. E é verdade. Eu tinha me esquecido disso e ela me lembrou. Ela falou assim: você começou a pregar diferente. Você começou a falar com mais autoridade, com mais ousadia. Virou a chave dentro da sua vida na pandemia. Porque quando nós nos tornamos resistentes, nós ficamos mais fortes, mais firmes e temos mais autoridade. É assim que acontece na minha e na sua vida. Mas nem todo mundo quer continuar. Quantas pessoas desistem no meio do caminho? Quantas pessoas param, desistem do sonho? Porque não querem sentir dor. Porque não querem sentir os sintomas que vão te levar ao centro da vontade de Deus. A caminhada com Deus é cheia de altos e baixos. E glórias a Ele por isso. Porque se fosse só alto, muitas vezes a gente podia esquecer dEle. São nos momentos altos e baixos que temos que estar na presença e na dependência dEle. Total. Porque a gente tem mania de esquecer quando está tudo bem. Não é? Aí quando a cala aperta, a tribulação vem, a gente corre desesperadamente. Não, a gente tem que permanecer, mesmo que as coisas estejam difíceis, mesmo que você esteja aparentemente fora de controle, sem equilíbrio, continua que o equilíbrio vem para equilibrar o que está desequilibrado na nossa vida. O médico disse assim: paz, tem medicamento para amenizar o sintoma. Se ela estiver na rua, acontecer alguma coisa, anda com esse medicamento na bolsa. Mas Valentina, ele falou para ela, para sumir o que você está sentindo, você precisa dormir e descansar. Nós temos a palavra de Deus, que é o nosso remédio. Aqui é diário. Cura da alma. O que você tiver, aqui é o remédio. Toda dor interior, exterior, está tudo na palavra de Deus. Mas se eu tenho o remédio, eu me alimento do remédio, eu tomo o remédio, mas eu não durmo e descanso, eu mostro que eu não confio. A Bíblia diz que aos seus amados Ele dá enquanto eles dormem.
Quantas vezes você dormiu chorando e a situação estava resolvida pela manhã? O choro dura uma noite, mas a alegria vem pela manhã. E o que você teve que fazer? Só dormir e descansar, confiando que Ele faz aquilo que você e eu não podemos fazer. Os sintomas passam quando a gente dorme e confia e descansa. Ainda que você não veja, Deus está trabalhando. E Ele foi além. Em muitos casos, pais, os sintomas desaparecem. Há alguns dias, já vai fazer um mês que ela não tem mais sintoma. Ela pula para lá e para cá. Ela não reclama mais. Mas ela já sabe que se em algum momento ela sentir, ela tem que continuar fazendo estrelinha até passar. Porque ela não vai parar. Ela está realizada fazendo o que ela está fazendo. A pandemia passou, a tribulação de lá passou, a da semana passada passou, a que vai vir agora vai passar também. Porque os sintomas são diferentes, porque graças a Deus, como eu li aqui, os estágios mudam e uma coisa vai nos modificando. Você pode perceber que um tempo atrás, se você viveu algo com uma situação difícil, você pode ter se descabelado. Mas você veio na segunda de glória, você veio nos cultos, você veio no Só Pra Elas, você veio. E essa semana aconteceu alguma coisa e você não agiu da mesma maneira. Porque você está ficando resistente. Porque você está continuando. Quanto mais você anda, mais resistência você cria. Mais forte você fica. Mais rápido você chega no sonho que Deus tem para você. Amém? Feche seus olhos. Obrigada, Senhor, por essa palavra. Obrigada porque o Senhor faz exatamente aquilo que é necessário. Muitas vezes nós não entendemos as tribulações, as circunstâncias, os sintomas sobre nós. Muitas vezes não entendemos o teu pedido para nós. Parece que não faz sentido, é incoerente. Muitas vezes sentimos medo, mas nessa noite o Senhor está nos encorajando a continuar, mesmo com medo, a continuar mesmo sentindo dor, a continuar mesmo sem equilíbrio, porque o equilíbrio está nas tuas mãos, o controle está nas tuas mãos. Por isso, Senhor, cuida de cada um aqui, Pai. Ajuda cada um aqui naquilo que eles precisam, na necessidade deles, assim como passou a fase para mim, e tantas outras fases que vêm, e sintomas que de verdade eu não quero sentir, situações que de verdade eu não quero enfrentar, eu quero correr, mas eu não tenho outra opção, se eu quiser combater o bom combate, como o apóstolo Paulo fez. Eu não tenho, e ninguém aqui que quer viver o teu propósito tem outra opção, a não ser continuar, e ter a fé forjada, resistente, fortalecida no Senhor. Por isso eu já te agradeço, que essa palavra não saia do coração de nenhum de nós, não apenas nessa semana, mas todos os dias da nossa vida. Quem tem o Senhor e caminha com o Senhor, não pode parar, porque o Senhor sabe exatamente tudo o que faz. Por isso eu já te agradeço, porque a tua graça nos basta, em nome de Jesus, amém. Aplauda Ele, glória a Deus.